prazer estar aqui de volta, depois de algumas terças-feiras atrás, e encontrar um monte de rostinho querido e outros novos. Meu nome é Denise e hoje nós vamos falar sobre esse assunto, vamos conversar sobre esse assunto. Bom, o título está dizendo: a boa colheita, semeie a boa semente. Nós vamos nos referir à parábola do semeador. É uma parábola muito bonita. Vamos ler? Cada um lê o seu e eu vou tentar ler daqui. Eu fico assim meio torta, mas vai dar. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado, vocês estão ouvindo direito? Sim. Junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. A outra caiu em boa terra e deu... Aperta aqui, Marcelo, para continuar. Aperta. Ó, não. Não aperta. Como é que eu faço Go. isso? Ah, peraí. Sabe? Não é. Tem que ter reza brava. Bom, eu continuo aqui. Peraí, onde é que parou ali? E outra caiu em terra boa e deu fruto. Um a 100, outra a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Mateus 13, de 1 a 9. Essa parábola também está em Marcos 4, 3 a 9, Lucas de 8, 4 a 8. A semente citada no texto evangélico retrata os ensinamentos de Jesus contidos no Evangelho. Os diferentes locais onde a semente foi semeada simbolizam a diversidade evolutiva dos seres humanos. O semeador é Jesus, nosso orientador maior, guia e modelo da humanidade terrestre. Nós vamos fazer agora uma interpretação suave do texto, porque são tantas informações tão bonitas que a gente teria que ter mais de 40 minutos aqui falando. E eu falo muito. Então vamos à primeira frase. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. Então essa expressão, tendo Jesus saído de casa, revela a incansável dinâmica da forma dele agir. Levantar, sair, dirigir, entrar, chegar, se movimentar. É uma lição que nos alerta quanto ao imperativo do trabalho e da perseverança. Simboliza também saída do nosso casulo mental, onde acostumamos a permanecer recolhido às vezes por séculos e séculos no culto do egocentrismo. A saída se deu naquele dia, indicando que sempre surge um momento ou circunstância favorável à renovação individual.
Jesus estava isso é só uma frase, hein? E tem tudo isso. Jesus estava sentado junto ao mar, mantendo-se numa posição tranquila que lhe caracterizava e guardando o instante de atender os espíritos necessitados e encaminhá-los aos ajustes necessários. Segunda frase. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Eis aqui um atestado fiel de ações de quem possui autoridade moral. Jesus não brigava, não discutia, não respondia, era extremamente amoroso, mas ele era como é que eu vou falar a palavra? Direto, firme, entendeu? Sem magoar ninguém, mas o que ele falava era aquilo, acabou. Percebemos que todo coração que se lança num esforço de renovação e trabalho efetivo no bem, ajunta outros corações, olha aqui quantos corações aqui dentro, em torno de si, sem restrições. Desta forma, a multidão carente de segurança e de amparo aproxima-se de Jesus, atraída pela sua poderosa vibração de amor. O magnetismo de Jesus tinha uma feição não apenas terapêutica, mas de alta ressonância no que diz respeito ao redirecionamento da vida e de muitos corações sofredores, principalmente daquela época. Agora ainda continuamos a ter os corações sofredores, mas ele oferece diretrizes na condução da sua própria existência. A multidão, pelo fato de estar em pé, define a sua posição de aprender, de receber, de acolher a orientação vinda do Mestre. Estavam em pé, isto é, pronta, a multidão pronta, preparada para aprender com segurança. É tudo muito simbólico, mas quando a gente começa a destrinchar, e a gente tem que agradecer a essa doutrina por causa dessas explicações, que acho que se lesse sozinho isso, sem essa explicação, ia ficar meio complicado para mim. Terceira frase. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis o semeador que saiu a semear. A utilização de parábolas para ensinar indica que Jesus se encontrava perante a uma multidão heterogênea, imbuída no desejo de crescer, mas ainda despreparada para absorver as verdades espirituais em toda a sua plenitude. Ele usava os exemplos do cotidiano, da vida do local, que era agricultura, pesca, para que as pessoas pudessem entender melhor as suas mensagens. As parábolas são simbólicas, são simbolismo. Jesus usou-as para as suas lições, seus ensinamentos, para que esses ensinamentos se perpetuassem na psique, na alma das pessoas que ouvissem, durante todos os tempos. Passado 2000 anos, hoje ainda está sendo a mensagem mandada e as pessoas ainda estão querendo entender o significado. Eis que o semeador saiu a semear. A expressão que encerra profundo magnetismo. Trata-se de um convite dirigido aos espíritos abertos ao aprendizado.
já que a mensagem de Cristo implica o lançamento de semente nos diferentes solos humanos, uma vez que o Evangelho de Jesus, assim como a doutrina, trabalha a semente. O verbo sair é dinâmico, caracteriza um movimento, a ação. Frase 4. Gente, isso aqui é uma ligeira explicação. Depois eu vou falar para vocês aonde está tudo isso escrito, que é lindo, lindo, lindo da gente ler e entender. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Eu ouvi no videozinho do Haroldo, e essa parábola às vezes me confundia. Mas como é que o lavrador vai jogar na pedra? Eu ficava intrigada com a história. Mas aí, escutei a explicação, aí eu entendi. Que naquela ocasião, eles não faziam a lavoura como nós hoje em dia que a gente faz, né? Arruma um lugar, corta, limpa para poder semear. Eles saíam jogando as sementes, até que aquelas que produzissem ali, então eles faziam um cultivo do que eles tinham plantado. Interessante isso, né? Então, como falei no começo, o Jesus aproveitava a maneira deles viverem, aquilo que eles faziam para que pudesse ser entendido. Agora eu entendi. Então, esse tipo de solo, é isso mesmo? É um local onde as sementes caíram, simboliza as pessoas que permanecem à margem da orientação espiritual que lhes chegam durante as suas vidas. Isso é um comparativo da situação da semente e quem recebe a semente que Jesus lança na gente. São os indiferentes. Achegam-se ao Evangelho, ouvem as lições e se retiram. Seus corações não sentem os ensinamentos e, por comodismo, acham mais fácil abandoná-los. São terrenos ainda não preparados para a semeadura. São pessoas que, alheias, ouvem falar do Evangelho, mas se mantêm indiferentes aos ensinos. São pessoas totalmente refratárias ao Evangelho e representam, sem dúvida, quem? Os materialistas de todos os tempos. A quinta frase. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-a, secou-a, porque não tinha raiz. Essas pessoas, continuando a comparação, se encontram numa situação um pouquinho melhor que a primeira. As pedras indicam formações mentais cristalizadas. Olha que coisa, as pedras, realmente quando você está cristalizado, você fica uma pedra naquela história, né? Naquela situação. Você não se abre para outras. O que é uma pedra? É uma coisa sem movimento, paradaço. Que ainda existem em todos nós. Espíritos imperfeitos, nós somos imperfeitos, por isso estamos aqui, mas que precisam ser removidas ou desfeitas, seja pelo conhecimento das verdades imortais, ou seja pela melhora moral. As pessoas aqui simbolizadas são as entusiasmos do primeiro momento, que antes os menores, todo mundo, isso é maravilhoso, adorei essa palestra. Saiu dali, esqueceu. Né? Ante os menores obstáculos que tem que enfrentar, não surge no exercício do bem.
não consegue manter-se fiel aos ensinamentos e deles se afasta. A terra das boas intenções se revela muitas vezes carente de persistência, não conseguindo sobreviver aos desafios da vida. Indica a personalidade de pessoas que têm conhecimento superficial. Fica claro, assim, que toda disposição de melhoria não se deve restringir somente às boas intenções. É necessário que construamos uma base de conhecimento doutrinário que possa alimentar nossa sincera vontade de melhorar. Não adianta falar, adoro aquele lugar, mas não estuda, não pratica. Não é questão que a gente vai fazer uma prova final daquilo que a gente está ensinando, mas é que é para ele mesmo, para ele entender o seu processo de evolução. A outra caiu os espinhos cresceram e sufocaram. Os espinhos aqui representam as viciações, as más inclinações ou imperfeições que ainda abrigamos. Podemos fazer tudo bonzinho, direitinho e tudo, mas nós temos tantas vidas que não sabemos quantas, e o que nós estamos aqui, nós estamos tentando, vamos falar uma palavra boa, consertar aquilo que fizemos e não temos às vezes noção. Porque como que nós vamos saber aquela nossa imperfeição? É quando nós, no nosso momento atual, as coisas começam a ficar repetitivas, aquele comportamento começa a ficar repetitivo. É uma maneira da gente se alertar. Que você vai consertar coisas de outras vidas passadas? Não. Você vai consertar agora. Para quê? Para o futuro. Os espinhos representam também o egoísmo, a intolerância, a maledicência, o autoritarismo, o orgulho, a vaidade, o personalismo, entre todos os outros vícios que criam obstáculos ao processo de evangelização da criatura humana. São almas que se acomodam nas viciações e nas facilidades que a matéria proporciona. Para essas pessoas é muito melhor o que o mundo material oferece. Ok? Agora, a outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e o outro a 30. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. A boa terra aqui representa o quê? A terra fértil, que possui condições propícias para germinar uma semente. Os ensinamentos do Evangelho, quando alcançam as pessoas que simbolizam a boa terra, são assimilados e difundidos num processo natural. Entretanto, é importante considerar que nem todo terreno fértil produz igualmente, mas isso é óbvio. Vamos imaginar uma plantação. Tem um lugar que ali cresce melhor. Logo, um pouquinho mais adiante, a planta custa a crescer. Então, o fruto dessa árvore dá muitos frutos. Essa árvore dá muitos frutos. Essa aqui deu só um cadinho só, mas deu fruto. Produziu. Então, o que ele quis dizer com isso? A outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Revela esse percentual de produção que é menor em uns, mas não deixa de dar uma resposta positiva. Vai depender da pessoa, da sua evolução espiritual. Eu vou receber de uma maneira,
Marcelo já está bem adiantado, recebe 100. A Valéria, não sei, mas cada um vai receber de uma maneira. Mas eu produzi algo, Marcelo produziu bastante e Valéria também. Pronto, igualzinho contigo. Bom, então, continuando a frase. Eu coloquei como oitava, mas é a mesma frase. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. É o alerta que nos informa ser preciso não apenas escutar as orientações, mas aprender a identificar as oportunidades de crescimento. Quem tem ouvidos de ouvir não perde tempo em lamentações, gemidos, clamores, ai, tadinho, vitimação, coitadinha de mim, eu não consigo. Isso não é um processo que vai ajudar o seu crescimento verdadeiro. A pessoa conhece as dificuldades, trabalha incessantemente, guiando-se pelas elevadas intuições que os mentores vão soprar nos ouvidos, sem medo, sem pressas e retardamentos. Então, esses 4 campos de semeadura citados nessa parábola simbolizam os diferentes tipos da mentalidade espiritual em que todos nós estamos. Eu acho que é uma coisa simples de ser entendida. Espero que vocês tenham entendido. Agora, nós vamos passar para uma outra parte. Celebrando o Thanksgiving, que Marcelo já adiantou toda a fala, então ótimo, eu não preciso falar tanto. Não escangalhou não. E eu dali, mas foi a minha palestra. Mas tudo bem, eu não ia falar nem a metade do que você falou. Não, eu não tenho que perdoar. Eu só vou fazer um resumo. Já que ele explicou tanto, eu vou resumir o resumo. Mas foi ótimo. Foi ótimo, Marcelo, porque eu não ia falar todas essas coisas não. Até porque eu não conheço bem essa história. E como ele falou, nós somos aqui, nós fomos adotados, né, pelos Estados Unidos. Aqui todo mundo aqui é brasileiro, eu acho. E se não for é hispano, é de algum país que não nasceu nos Estados Unidos. Tem um americano? Ah, ok. Então, mas é descendente de algum lugar? Ele fala inglês? Ele fala português? Então já tem. Aliás, os Estados Unidos tem pessoal de todo lugar do mundo. Não foi que enriqueceu, assim, em essa nação de coisas interessantes, né? Então, voltando à parte do Thanksgiving, eu vou falar um bocadinho só. É uma festa americana que as famílias se reúnem na última quinta-feira de novembro, isso você não falou, para agradecerem as graças e as bênçãos recebidas durante o ano. Por não ser uma festa religiosa, Thanksgiving não é uma festa religiosa, ela é celebrada por todas as pessoas de diferentes crenças. Olha que interessante, não é? Como eu acabei de falar, nós somos adotados, assim como também existem diferentes religiões aqui nesse país que vivem em harmonia e que vivem e têm a liberdade de exercerem. Por causa disso, Thanksgiving é uma festa bem comemorada e eu acho que mais do que qualquer outra festa aqui nos Estados Unidos, pela minha experiência de viver aqui. Então, as pessoas juntas, familiares e amigos, oram, dando graças a Deus pelas conquistas obtidas durante o ano. Depois, festejam com uma farta refeição.
A primeira comemoração aconteceu entre os peregrinos ingleses e os índios nativos americanos por volta de 1620. E aconteceu depois de uma grande colheita. Agora nós vamos fazer um trabalhinho aqui, mental de vocês, de uma coisa que eu elaborei. Vocês vão ter paciência de entender o que eu quis passar para vocês. Então nós vamos fazer uma ligeira comparação, tá? Então presta atenção. Aliás, todo mundo está prestando atenção, é só para reforçar. Eu agradeço a atenção. Então, vamos ver. Os peregrinos, eles eram viajantes de um outro lugar, longe daqui, fugindo de uma situação, para tentar uma nova vida, tudo diferente, num outro país, né? Trouxeram tudo para iniciarem a vida deles aqui. Trouxeram sementes, tudo deles, largaram tudo lá e vieram para iniciar esta vida aqui. E muito mais do que coisas materiais, eles trouxeram a esperança e fé para que desse tudo certo nessa. Seria uma surpresa, porque eles não conheciam o lugar. E realmente, no começo, eles tiveram muitas dificuldades, porque, como falei antes, não conheciam o lugar. E perderam muitas plantações, porque não entendiam a histórica da terra, da situação. Mas eles foram ajudados pelos índios como usar a terra, como cultivar o solo. Então, aí já começou uma interação entre os peregrinos, completamente diferentes do local, com os nativos e os índios nativos americanos. E também início de uma fraternidade. Depois disso, desse aprendizado, trabalharam na lavoura, com afinco, e depois de muito tempo, de algum tempo, obtiveram grande e excelente colheita. Trabalharam realmente arduamente. E depois, porque tudo era novo para eles. Depois dessa grande colheita, agradeceram a Deus a bênção dessa colheita e fizeram uma festa entre os peregrinos e os índios para mostrarem a gratidão das bênçãos recebidas por Deus de tudo que eles haviam conquistado. Na cabecinha, Marcelo depois explicou o restante. E agora, quem somos nós? Quem somos nós? Nós também somos viajantes. Somos viajores do tempo, do mundo espiritual. O semeador? Jesus, que nos lança as sementes, que são as virtudes, certo? Humildade, misericórdia, pureza, amor, caridade, mansetude, altruísmo, caridade, compaixão, justiça, paciência, bondade, benevolência, amor, perdão, respeito, empatia, prudência, sacrifício, doação, amor e caridade. Por que eu repeti tanto a palavra amor e tanto a palavra caridade? Porque tudo é importante, mas se nós não tivermos amor para podermos trabalhar nisso e termos a caridade para conosco mesmo, de entender todas essas situações e para o outro, com o próximo,
vai ser em vão, vai ser aqueles que semeou nas pedras, ou que semeou no primeiro semeador, não me lembro mais. Bom, então, as sementes são plantadas aonde? Onde vão ser essas sementes plantadas? No nosso coração, certo? Com o propósito dos relacionamentos com o próximo, visando a nossa evolução. Da mesma maneira que tivemos os peregrinos tiveram dificuldade e foram auxiliados pelos índios para ensinarem a eles o bom plantio. Da mesma maneira, nós recebemos todas essas sementes de Jesus para que cultivemos e possamos fazer um bom plantio e, consequentemente, uma boa colheita. Esta colheita, não é uma colheita imediata. Ela tem que ser muito trabalhada, muito cultivada, porque ela vai ser eterna na nossa alma, no nosso espírito. As sementes são o quê? São o Evangelho de Jesus, que planta o reino de Deus em nossos corações. Então, a terra boa, fértil, está aqui dentro, nos nossos corações, nos nossos sentimentos. Como divulgadores da boa nova que nós somos, todos nós aqui, porque estamos frequentando, estamos sendo um divulgador da boa nova, das mensagens do Evangelho de Jesus. E continuaremos lançando essas sementes para o próximo, para termos a boa colheita. Eu li uma coisa muito bonitinha, falando de você pega uma sementinha, planta uma árvore. Aquela árvore cresce e dá frutos. Você pega aqueles frutos, utiliza o fruto e o que tem? A semente. O que você faz daquela semente? Você planta de novo. Então é isso que nós temos que fazer. Nós recebemos as sementes, cultivamos, trabalhamos dentro de nós e plantamos em outros todas essas sementes que nós cultivamos e que para podermos fazermos também uma boa colheita no nosso próximo, que caminha com a gente na nossa evolução. Rendemos a Deus por estarmos aqui. Agora, tendo a oportunidade de fazermos essa grande colheita. Então, também é um convite. Não é? A gente não planta só comida, a gente planta amizade, amor, companheirismo, estudos. Olha, é tão bonito tudo isso que não daria para escrever todas as virtudes que nós sabemos, que nós podemos plantar nos nossos corações e passar adiante. E por tudo isso que possuímos, que tivemos, que conquistamos, que recebemos, nós vamos ter o quê? Uma gratidão. Uma imensa gratidão por Deus nos dar essa oportunidade de estarmos aqui agora, aprendendo, digamos assim, conversando sobre esse assunto e relembrando alguma coisa que às vezes a gente pode ter esquecido. Então, o que nós vamos agradecer, fazendo o convite que o Marcelo fez no início, e eu continuo fazendo o convite a vocês. Nessa próxima quinta-feira, o que vamos agradecer?
o que vamos agradecer a Deus por tudo. Porque a gente pensa só que são coisas boas, mas nós temos que agradecer também as dificuldades, porque essas dificuldades é que fazem a gente batalhar e entender o que nós precisamos trabalhar na gente mesmo. Então, ao amigo que nos apoia nos momentos de crise, ao inimigo que nos leva ao exercício do perdão, ao filho que se revela obediente e amoroso, ao filho rebelde que nos convoca ao treinamento da paciência e da tolerância. Não peças o afastamento de tuas provações. Suplica, sim, a coragem para aceitá-las. Ele ficou apagado. E vencê-las, né? Porque ficou. Eu aqui não estou enxergando direito. E, fora isso, aqui é tanta coisa para a gente agradecer. Não é só o ar abundante para que a gente respire e mude a nossa circulação sanguínea. A locomoção, a graça da locomoção, estarmos podendo andar e fazer uma série de coisas na nossa vida, enfrentar os intempéries. A faculdade do raciocínio, o dom de aprender. Quantas pessoas passam por essa vida e não têm nem noção de que elas existem? Vocês, aqui na doutrina, sabem o motivo. Então, vamos agradecer por nós estarmos conscientes que temos raciocínio e temos o dom de aprender. E a pensar uma oração para aqueles que não têm, que às vezes não têm nem conhecimentos que existem. A alegria de ver, de ouvir, de falar. O privilégio do trabalho, quando tantos estão desesperados que não conseguem coisa alguma. Pelos alimentos, pela casa, pela família e pela renovação das próprias vidas. Forças, desculpe, pela vida. Ainda um pouquinho mais aqui. Pela natureza, onde temos tudo que a natureza produz, é que nós utilizamos tudo. Não só o alimento, os animais, que alguns se alimentam dos animais, mas são companheiros, são amigos, estão junto da gente. E agradecemos também, aí vocês vão falar, Denise, não está bem na cabeça, mas os tormentos, as chuvas, as tempestades violentas, os furacões, eles limpam a terra, eles limpam os miasmas que, infelizmente, nós mesmos colocamos na natureza, né? O mau sentimento que nós temos, a raiva, o que seja, nós colocamos na natureza, na água. Então, gente, que é uma dádiva maior do que nós temos água para tudo. E isso é visível, a gente palpa, a gente vê crescer uma semente, vê crescer uma árvore, você vai lá, sobe na árvore, e cansei de subir em goiabeira para pegar a goiaba. Não é uma coisa gostosa isso? E a gente não dá conta dessa dádiva, desse presente que nós temos. Agora eu falo que você falou para mim, você tem que dar um palpitezinho científico. Ok. Sentir gratidão opera reações positivas no nosso corpo físico. Quem quiser entender melhor, leia André Luiz, que vai explicar melhor. Não é essa palestra. Então, pode ser que uma próxima, porque eu amo o André Luiz. E
o mais importante, agradecer ao Pai pelo seu amor infinito e de me mostrar para nós o caminho da luz e o amparo que Ele nos dá, dizendo: eu estou aqui, ao seu lado, é só você me encontrar. Como falou no início da parábola, tem que ser ativo, você tem que ir ao local. Não foi isso? Ele saiu de casa para fazer. Você tem que sair de dentro de você para então crescer com todos esses aprendizados. E outra coisa muito bonita também, obrigado, Pai, por me fazer compreender que somos todos irmãos, com qualidades e defeitos. Estamos todos numa mesma situação. Um agora está aqui, o outro está aqui embaixo. Mas a gente pode ajudar esse a se erguer e ficamos na mesma altura. E daqui caminhamos mais para cima. E assim é a evolução do ser humano. Será que vocês entenderam essa comparação que eu falei? Fiz? Está meio confusinha, não? Então, chegamos à nossa conclusão. A semente é o Evangelho de Jesus, um roteiro para a nossa vida. A semeadura, a planta, o cultivo, é a nossa jornada evolutiva, botou um V. E ninguém receberá a bênção da colheita sem o suor da sementeira, do seu trabalho esforçado para vencer suas más tendências. Jesus lançou as sementes há mais de 2000 anos. Continua a semear e vai semear pela eternidade, porque nós somos eternos. Nós estamos indo e vindo. Somos o solo fértil. Sejamos o solo fértil. As sementes nunca faltarão, porque Jesus está ali, nos colocando na direção da nossa luz, como eu falei, do entendimento para chegarmos até a plenitude. Quanto tempo vai levar? Não sei. Vai depender do seu trabalho, da sua colheita e do que você passar adiante, semeando outras pessoas. Porque esse é o trabalho, é o trabalho no bem com o próximo. Assim que eu entendo. Em a bibliografia nós tivemos o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, Fonte Viva, Francisco Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, Caminhos da Paz, mensagens de diversos espíritos recebidos no Lar de Teresa, organizado por Brunilda do Espírito Santo, e a Ed que fala, né? Ok. Na parte que são os ensinos por parábolas, roteiro 1. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu me chamo Denise Barbosa.